Salve, salve galera! Eu sou o professor Michael Loureiro de Física, estou aqui com você na Liga da Física acompanhando nessas super aulas. Então, antes de começar a aula, vou te pedir uma coisa: te inscreve no canal, senta o dedo nesse like, curta esse vídeo e compartilha. Você está ajudando o nosso canal a crescer. E eu estou aqui para trazer hoje para você a aula sobre eletromagnetismo. Faz o seguinte, segue com a gente aqui. Eu sou o professor Michael Loureiro e estou trazendo para você a aula aqui de eletromagnetismo. Lembrando que na primeira aula nós começamos a falar sobre o magnetismo, mas agora nós vamos começar a falar propriamente do eletromagnetismo. Mas claro, vale lembrar uns tópicos extremamente importantes sobre o magnetismo para a gente não perder nenhum pedacinho dessa parte histórica, beleza? Isso porque existiram também pessoas que contribuíram muito, mas muito mesmo para o desenvolvimento dessa nossa matéria. Exatamente, pessoas que fizeram toda a diferença. Mas só para lembrar um pouquinho, o termo magnetismo ele resultou do nome da Magnésia, região da Ásia Menor, aonde fica a Turquia, devido a um minério chamado de magnetita, que para a gente é um ímã natural, que tem propriedades de atrair objetos ferrosos a determinadas distâncias, ou seja, sem um contato físico, beleza? Bom, mas quando a gente fala em personagens que ajudam o desenvolvimento justamente do eletromagnetismo, ou até mesmo do magnetismo em si, nós temos aí Maxwell, que demonstrou que em 1864 as forças elétricas e magnéticas têm a sua natureza dependente do referencial. Uma força elétrica em determinado referencial pode se tornar magnética se analisada de outro e vice-versa. E ainda provou que os anéis de Saturno tinham que ser constituídos de milhares de meteoritos e fez importantes contribuições para a termodinâmica. Então você já começa a perceber que vão existir pessoas que também deram sua contribuição em outros ramos da física. Um outro personagem extremamente importante para a gente é Faraday, onde ele identificou a rotação do plano da polarização da luz quando era colocado num campo magnético. Acreditava nas linhas de campo elétrico e magnético como entidades físicas reais e não abstrações matemáticas. A sua descoberta mais importante é a indução eletromagnética em 1831, utilizada hoje na obtenção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Então, galera, se você parou para pensar, já percebeu uma coisa, que quando nós temos aqui essa aula que você está vendo, nós temos o uso de energia elétrica. Mas de onde vem essa energia elétrica? Exatamente, de determinadas usinas. Aqui nós temos exemplos de usina de Itaipu, usina Três Gargantas, mas porém eu tenho um esquema aqui bem bacana sobre a parte da usina hidrelétrica. Como é que a gente consegue essa energia elétrica? Bom, nós temos aí a utilização da energia mecânica. Lembrando que dentro da mecânica, essa energia ela é o somatório das energias potenciais e a energia cinética. Nesse caso, a energia potencial da água, que vai ser transformada em energia cinética, que vai ajudar a rotacionar um eixo, aonde você está vendo nessa animação, que parece um ventilador. E isso vai fazer uma alternância de campo magnético dentro desse gerador, produzindo para a gente aí a nossa corrente elétrica. Esses geradores também chamados de dínamos, beleza, galera? Mas também nós vamos chamá-los de turbina, tudo bem? Bom, então já sabe que essa aula só foi possível por causa desses estudos de eletromagnetismo. Bom, passando em frente, vamos lembrar das propriedades magnéticas. Como assim a propriedade magnética? Lembrando que todo e qualquer ímã ele é chamado também de dipolo. Que vem ser esse dipolo? Bom, esse dipolo ele vem dar para a gente duas polaridades. Como assim? Uma polaridade norte e uma polaridade sul. Nós tínhamos comentado também anteriormente que nós temos o seguinte, a semelhança entre eletrostática e magnetismo, onde nós tínhamos na eletrostática cargas elétricas positivas e negativas, mas aqui nós temos agora o que? Polaridades, norte e sul. Mas vale lembrar que essa polaridade nós temos o seguinte, nomes norte e sul, e nós vamos verificar algumas semelhanças entre eles. Agora nós temos a atração, ou nesse caso a repulsão, ou nesse caso a ideia de que os opostos se atraem. Então para a gente aqui, ímãs com nomes opostos ou contrários se atraem e ímãs de mesmo nome, com faces de mesmo nome, elas se repelem. Pode lembrar que nós não podemos ter um monopolo. Isso quer dizer, eu não posso ter apenas um ímã com uma polaridade norte ou com uma polaridade sul. E outra característica, uma outra propriedade
bastante importante é a inseparabilidade de polos magnéticos. Isso quer dizer, se a gente quebrar um ímã ao meio, a gente não vai criar um ímã com polo norte e com polo sul. Na verdade, nós vamos criar dois ímãs com polo norte e polo sul, porém com a intensidade magnética agora reduzida. Lembrando que intensidade magnética é a força magnética que ele vai poder atrair outros objetos, beleza? Bom, então, gente, seguindo mais à frente, esse mesmo poder magnético nós podemos chamar de campo magnético, que para a gente vai ser representado por linhas fechadas que vão sair ou migrar de uma maneira externa do polo norte para o polo sul. Exatamente, as linhas elas saem do polo norte e entram justamente no polo sul magnético, beleza? Não esquece disso, que vai ser extremamente importante mais à frente quando a gente for falar sobre a intensidade do campo magnético gerado por uma corrente elétrica. E vale lembrar que no Sistema Internacional de Medidas, a unidade desse campo magnético será em Tesla, beleza, galera? Um outro detalhe é que nós vamos ter que para cada ponto de uma linha de campo magnético, esse ponto ele vai ser uma linha tangencial, tudo bem? Bom, então vamos seguindo em frente aqui, bem tranquilo na nossa aula. Nós temos aqui quanto magnetismo terrestre. O magnetismo terrestre, nós vimos na aula passada, que além de servir, claro, para a orientação de bússola, justamente para nas grandes navegações, como tiveram para as colonizações, hoje nós temos um aprimoramento com GPS. Esses GPS aí que surgiram agora, que são relógios de precisão, mas nós temos bem antes deles as bússolas, que faziam a orientação norte-sul geográfica através de agulhas imantadas que iriam se alinhar com as linhas do campo magnético terrestre. Então quer dizer que a Terra ela se comporta como um imenso ímã? Sim, e o campo magnético justamente da Terra faz essa orientação. Mas galera, vale lembrar uma coisa importantíssima aqui. A nossa bússola ela nunca aponta diretamente para onde? Para o norte. Isso porque a Terra ela está levemente inclinada em razão do seu eixo de rotação. Então é mais correto a gente dizer que a agulha de uma bússola ela aponta para uma região próxima à região norte, beleza? Então não esquece disso. Caso você tenha esquecido esses pontos aí, faz o seguinte, volta lá na aula de magnetismo, dá uma olhadinha, que a gente fala bem mais sobre o magnetismo terrestre e vai aprofundando. E só lembrando que esse campo magnético, ele vai gerar uma proteção para a Terra sobre aquilo que nós chamamos de massa coronal. Michael, o que é massa coronal? Poxa, se você não está sabendo agora, como eu falei, volta na primeira aula de magnetismo que você vai entender o que é a massa coronal, que é justamente vai dar um fenômenozinho para a gente que nós conhecemos com as chamadas auroras boreal e austral. Só fazendo uma recapitulação, quando eu tenho a aurora boreal, ela ocorre no Polo Norte e a austral ocorre aonde? No Sul. E lá nós vamos comentar na primeira aula sobre magnetismo o que vem ser essas auroras, beleza? Bom, então seguindo em frente, galera, lembrando que isso é só recapitulando para a gente poder entender a parte real do eletromagnetismo. Tudo bem? Bom, quanto a isso, nós temos as chamadas fontes de campo magnético. Bom, lembra que eu falei para você na primeira aula que nós temos o quê? Que de uma maneira meio que acidental se descobriu uma relação entre magnetismo e o quê? E eletricidade, ou seja, surgiu dali o eletromagnetismo. Mas porque até aquele momento acreditava-se que a única coisa que poderia mudar a direção de uma bússola, ou seja, a direção norte-sul, que ela está alinhada com a Terra, na verdade, seria somente um outro campo magnético. Mas Hans Christian Ørsted, um professor dinamarquês e físico também, verificou que numa aula experimental de circuitos elétricos, uma bússola que estava colocada próxima a esse circuito, ela sofria um pequeno desvio na direção da sua bússola. Como você vê nessa imagem, você tem uma lâmpada num circuito, nesse momento não tem corrente elétrica, até porque ela não está acesa. Depois, ao estar acesa porque tem corrente elétrica, você percebe na agulha da bússola que ela muda de direção. Então isso quer dizer que a corrente elétrica acabou gerando o quê? Um campo magnético, mas vale lembrar que todo corpo que está carregado de uma maneira positiva ou negativa, mas está em repouso, ele gera um campo elétrico. Quando ele está em movimento, além do campo elétrico, ele também cria um campo magnético. E justamente o campo magnético gerado por esse fio é que nós vamos começar a calcular qual seria a sua intensidade. Então nesse ponto eu tenho o primeiro momento, que é o fio retilíneo e longo, tá?
Nesse caso, o que vai acontecer, galera? Nós vamos utilizar aqui a chamada regra da mão direita. Como assim? A regra da mão direita indica para gente o sentido que a corrente elétrica está no circuito e o resto dos dedos eles vão indicar se eu tenho um polo norte ou um polo sul. Mas vale lembrar que ele é bem fácil essa regra da mão direita, aonde você tem que os dedos, quando eles estiverem entrando em um determinado plano, aquele plano passa a ser uma polaridade sul. Se for oposto, se os dedos estiverem saindo, eu já tenho uma polaridade norte. Lembra que eu falei para você, as linhas de campo, elas saem da região norte, migram para onde? Para o polo sul. Isso quer dizer, saem do norte e entram na região sul. Então é dessa forma que você vai conseguir perceber se você tem uma região norte ou uma região sul. E para calcular a intensidade desse campo magnético, muito simples, galera. Nós temos aí que o módulo ou a intensidade desse campo é dado pela letra B do campo magnético, será igual a quem? Mi, que é a permissividade do meio, que é uma constante, não te preocupa que o valor deve vir sempre nas suas questões. O I é a corrente elétrica, tudo isso dividido por 2πr, aonde o R é o raio dessa circunferência, isso porque pela imagem você observa que esse campo magnético ele é um campo circular, beleza? Tudo bem? Bom, lembrando que a unidade desse campo é em Tesla, tudo bem, galera? Bom, seguindo em frente, nós temos uma outra forma de encontrar esse mesmo campo gerado por uma corrente elétrica é dentro de uma espira circular. A mesma espira circular que está lá no seu caderno, num livro, beleza? E eu também vou utilizar a regra da mão direita. Mas numa espira circular, você pode tomar uma dica bem simples, que é essa que está bem no meio aqui, onde eu tenho quando a corrente elétrica pode se movimentar nessa espira ou de maneira horária ou de maneira anti-horária. Se ela estiver se locomovendo, se movimentando na espira de maneira anti-horária, no centro da espira, nós temos quem? Nós temos uma região norte. Porém, se ela estiver se movimentando no sentido horário, nós temos quem? Que no centro da espira eu tenho a polaridade sul. E quando você olha como você vai calcular o módulo da intensidade, olha lá, gente. A única coisa que mudou ficou bem parecido. B é igual a permissividade, que é o μ0 vezes I. E olha só, galera, vale lembrar que quanto maior a corrente elétrica, maior a intensidade desse campo magnético, beleza? Um outro detalhe lá, você vê que ele vai ser dividido por 2π, ou melhor, por 2R, ou 2 vezes o raio, beleza? Agora um detalhe, nós também podemos ter uma quantidade N de espiras circulares. Se eu tenho 5, 6, todas juntas, eu passo a ter aquilo que vai ser chamado de bobina chata. Essa mesma bobina que você pode encontrar principalmente em alguns motores, em alguns aparelhos eletrônicos, beleza? Então, novamente, você pega praticamente a mesmíssima equação da espira circular e você apenas acrescentou ali um N. Quem é esse N para a gente? É o número de espiras que eu tenho. Então quer dizer que o problema pode fornecer, eu posso ter 2, 3, 4, 5, 6 espiras? Pode sim. E aí para você calcular a intensidade magnética de uma bobina chata é utilizando a equação N vezes permissividade do meio vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Tranquilo, galera? Não esquece, unidade de campo magnético sempre em Tesla. Tudo bem? E também levando em consideração que até o momento você está seguindo a regra da mão direita para indicar a direção norte e sul devido à direção da corrente. Bom, aí você pode até mesmo perguntar, mas espera aí, isso tem uma aplicabilidade para a gente? Tem, muito. Por exemplo, do solenoide que nós temos, que ele passa a ser um conjunto de espiras e nós vamos perceber uma coisa muito interessante aí. Essas mesmas bobinas ou solenoides, eles podem ser encontrados em captadores de som, em especial de guitarras e violões elétricos, para poder captar a vibração da corda e transformá-los justamente em ondas eletromagnéticas para passar para um amplificador, e aí eu tenho as ondas o quê? Mecânicas, beleza? Uma outra forma também de a gente ver essa aplicabilidade, muito antigamente nas escolas, antes de haver as sirenes, tinham as chamadas campainhas, que eram utilizadas através justamente de um solenoide, que quando o circuito elétrico era fechado, ele fazia aquela arte vibrar, tocando a campainha, beleza? Bom, só tem um detalhe, o módulo, viu? O módulo do nosso campo magnético agora ele passa a ser quem? μ0 vezes I. Um detalhe, vezes
N sobre L. Quem é o N, galera? É justamente isso que você acabou de pensar. É o número de espiras circulares. E L passa a ser o comprimento desse solenoide. Detalhe, eles também podem ser chamados de bobinas longas. Então fica atento, você tem a bobina chata e você tem a bobina longa. Tudo bem? Mas em todos esses exemplos que nós demos, ele sempre vai se seguir a regra da mão direita para indicar a direção norte e sul. E vale lembrar que você também pode utilizar aquela mesma ideia que eu falei agora há pouco, do sentido da corrente, se ela está no sentido horário ou anti-horário para dar direção norte e sul. Tudo bem, galera? Bom, gente, agora nós vamos entrar num ponto que eu vou chamar de força magnética de Lorentz, aonde eu tenho o seguinte: a força magnética ela vai poder interagir em cima de uma partícula elétrica. Talvez para muitos aqui não recordem, mas existiam TVs que eram chamados de tubo de imagem, que quando se desligava a TV era um barato colocar o braço próximo à tela da TV, que sentia o pelo ser puxado, ou seja, ser atraído. Isso porque a tela ela ficava eletrizada. Então, nós teríamos ali a menor porção de imagem que existe, que é chamado de pixel. E aí o que acontece? Essa formação de imagem nada mais era do que uma posição de um elétron vibrando naquela tela. Só que para poder colocar o elétron naquela posição, nós precisaríamos de alguém que pudesse influenciar na direção dele. E justamente seria quem? Um campo magnético. Por isso que essas TVs eram bem longas, né, na sua traseira, mas e também extremamente pesadas. Mas aí o campo magnético fazia uma força aonde você poderia calcular da seguinte forma: você pegaria a quantidade de carga que nós teríamos, que nesse caso pode ser a carga elementar, que pode ser um elétron, e na aula de eletrostática você vai entender o que é essa carga elementar, a velocidade de deslocamento dessa partícula, vezes o campo magnético que está sendo gerado, e eu percebo que tem ali um seno de um ângulo. Isso você vai ver que daqui a pouco esse seno ele pode sumir. Então, para a gente aqui, a direção da força magnética sempre é perpendicular ao plano formado pelos valores da velocidade e campo magnético, beleza? Não esquece disso, galera. Bom, e para esse ponto, quando a gente está falando dessa força magnética de Lorentz, nós temos aqui três casos em especial. O primeiro caso, tá? Eu tenho aqui uma carga onde ela está em repouso. Se isso acontece, galera, a força magnética ela é zero. Até porque, quando eu tenho na nossa equação, que é chamado de QVB seno θ, o que acontece se a velocidade for zero? Todo aquele produto também vale quanto? Vale zero. Então, no primeiro caso, é implícito a gente ter velocidade nessa carga. Mas será que só tendo velocidade já tem força magnética? Bom, vamos para o segundo caso aqui, onde eu tenho a carga se movimentando na mesma direção e sentido do campo ou na mesma direção e sentido contrário. Quando isso ocorre, galera, eu também tenho uma força magnética igual a zero. Pera aí, Michael, como assim? Não tem velocidade? Tem. Mas o problema é quando ela se locomove na mesma direção e mesmo sentido, ou na mesma direção e sentido oposto. Sabe o que eu tenho, galera? Eu tenho neste momento um movimento uniforme. E vale lembrar que para ter uma resultante eu preciso de aceleração. E nesse caso da aceleração, essa partícula deveria estar em movimento uniformemente variado e não em movimento uniforme. E o terceiro caso é quando a partícula ela entra de que forma? Perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com as linhas do campo magnético. Então, nesse caso, a partícula ela começa a executar o chamado MCU, movimento circular uniforme de raio R. Alguém pode dizer, peraí, mas se é um movimento circular uniforme, a velocidade ainda é constante? É, mas lembre que para ela poder fazer esse deslocamento, esse desvio na sua trajetória, tem que existir uma resultante atuando sobre ela. Essa resultante é justamente a força ou resultante centrípeta, viu, galera? E esse raio, ele vai poder ser calculado de que forma? Vou pegar a massa da partícula, multiplicar pela sua velocidade e dividir pelo produto entre a quantidade de carga e o campo magnético, beleza? Então vale lembrar que nesse caso do movimento circular uniforme nós temos uma resultante centrípeta. Lá na aula de dinâmica você pode procurar que você vai encontrar essa aula falando sobre a resultante centrípeta. Tudo bem, galera? Voltando. Antes disso, antes que eu me esqueça, vale lembrar, se nesse caso nós temos força, a unidade de força no sistema internacional seria qual? Exatamente, seria Newton. Então, para a gente, qualquer força física, a unidade sempre é em newtons, tudo bem? Bom, agora, indo mais à frente, nós vamos pensar no seguinte.
Essa mesma força agora, ela obedece à chamada regra da mão esquerda. Beleza, galera? Então existe uma diferença. Quando eu quero descobrir a intensidade do campo magnético, nós utilizamos a regra da mão direita, aonde eu tenho que o polegar vai indicar o sentido da corrente e os outros dedos vão indicar o sentido do campo. Agora, com a força magnética, eu vou ter que usar 3 dedos, entre eles formando aí um ângulo de 90 graus em cada vetor. Só que você passa a observar que eu tenho força no polegar, eu tenho velocidade no dedo médio e no indicador eu tenho a direção do campo magnético. Beleza? Então o que vai acontecer aqui? É justamente ela que vai fornecer para a gente para que direção a partícula está se dirigindo, para onde está a direção do campo, se está entrando ou está saindo, e para onde estaria essa força, se ela estaria para a direita, para a esquerda, vertical, para cima ou para baixo, horizontal, direita ou esquerda. Beleza, galera? Então, vamos ficar atentos justamente a esse tipo de questão, pois a regra da mão esquerda, ela também pode ser substituída pela regra da mão direita, mas tem um detalhe, a pessoa tem que saber o que ela vai fazer, porque agora, quando você utiliza a mão direita, você pode utilizar o dorso e a palma da sua mão para indicar a força, e aí ficaria algo bem mais fácil, beleza? Então, é isso que acontece com uma partícula quando ela precisa entrar num campo de uma maneira perpendicular, é porque existe uma força atuando sobre ela, beleza? E essa força, como nós tínhamos comentado, vai fazer com que ela faça um círculo devido quem? Ao seu, à sua resultante centrípeta. E aí ela vai ter um período rotacional. E esse período rotacional pode ser calculado de que forma? 2 vezes a massa multiplicado por π e dividido pelo produto entre o campo magnético e o valor de quem? Do módulo da sua carga. Então por isso que nós comentamos agora há pouco que nós teríamos a formação de imagem numa TV, beleza? Então era muito comum quando não estava funcionando um dos ímãs para poder fazer esse desvio, as pessoas chegarem e fazer o seguinte, baterem justamente aonde? Na TV para tentar fazer com que ela funcionasse, mas aí você só estaria prejudicando ainda mais a TV. E um quarto caso, em especial agora com a força magnética, é quando a velocidade é oblíqua ao campo magnético. Mas galera, quando a gente fala oblíqua, a gente tem uma ideia aí que ela está andando na diagonal, viu? Então não esquece disso. Então nesse caso, a força magnética ela também é dada por QVB. Agora tem um detalhe. Quando nós temos aqui, que eu falei para você, a ideia dessa força magnética, você percebe que em uma das imagens nós temos uma certa levitação. Então, uma aplicação que eu falei para você está dentro daquilo que nós chamamos de trem maglev, ou nesse caso, o trem de levitação eletromagnética. Aí tu vai dizer, como assim? É o trem bala? Exatamente. Então, ele está flutuando em cima dos trilhos. E isso faz com que ele ganhe mais velocidade, porque ele não vai precisar mais vencer o atrito com o trilho, ele só precisa vencer o atrito com o ar. E isso faz com que ele consiga aproveitar mais energia para poder se locomover e atingir velocidades altíssimas. Isso, claro, é uma realidade em países como a Alemanha, o Japão, mas vamos pensar que aqui também vai chegar um dia, certo? Bom, indo um pouquinho mais à frente, vamos fazer o seguinte, vamos falar agora sobre a força em um fio retilíneo e contendo agora, claro, uma corrente elétrica. Gente, vai ser muito parecido com aquilo que nós comentamos agora há pouco sobre a força magnética gerada ou criada sobre uma carga elétrica. Então, olha a comparação que nós temos aqui. Força magnética na carga é o QVB seno θ. Já quando eu tenho um fio com uma corrente elétrica passando por ele, eu tenho o chamado bio vezes seno. Mas quem é o bio, né? Quem é para a gente esse B? O B para a gente é o campo magnético. O I é a corrente elétrica. E o L, Michael? O L nada mais, nada menos vem ser o quê? Do que o tamanho do fio condutor. E tem um detalhezinho aqui, olha, importante. Quando nós temos dois fios paralelos e nós temos correntes na mesma direção, no mesmo sentido, entre esses fios haverá uma atração. Isso porque nós vamos ter polaridades diferentes voltadas para cada fio. Vale lembrar que se você pode, na verdade, encontrar quem é o polo norte e o polo sul nesse campo gerado tanto pelo fio de cima quanto pelo fio de baixo. Basta utilizar a regra da mão direita. Um outro detalhezinho aqui, olha, é que se eu tenho correntes na mesma direção no sentido oposto, o que é que eu tenho agora?
em vez de atração eu tenho uma repulsão. Beleza, galera? Bom, isso aqui é muito importante dentro da prova, porque pode ser uma pergunta, pode ser teórica? Pode. Ela pode ser prática? Pode ser também. Beleza? Então fica atento a essas dicas. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, com todo esse apanhado que a gente forneceu para você, eu quero fazer o seguinte, agora você vai me entregar de uma maneira bem rápida, tá? A força magnética que vai ser gerada aonde? Nesse campo aqui, olha, calcule a força magnética entre os fios da figura ao lado e dê sua resposta nos sistemas do Sistema Internacional de Medidas. Então tá aqui, galera, para você calcular qual é a força magnética gerada por esses fios. Bom, o que você vê aí, claro, é muita brincadeira. Na verdade, isso são ligações clandestinas. Mas tu já imaginou você ter que calcular a força magnética sobre esses fios? Pois é, exatamente. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas aplicações e como elas podem vir, por exemplo, em uma questão. Agora tem um detalhe, galera, eu vou falar uma nova para vocês, novidade aqui no canal. Em breve você vai ter, sabe o que? Resoluções de questões, exatamente. A gente está colocando aqui assuntos já para você ir acompanhando, beleza, mas agora você vai poder também acompanhar soluções, exatamente. Nós vamos ter problemas agora para poder solucionar e trazer para você essa resposta, ajudando cada vez mais você a crescer no teu intelecto. Beleza, galera? Então não esquece, faz o seguinte, te inscreve aqui no canal, senta o dedo aí nesse teu joinha, compartilha esse vídeo, porque ele é muito importante para a gente. Você está ajudando a gente a crescer o canal. E tem um pequeno detalhe, viu? Aciona aí o sininho de notificações. A gente te aguarda na próxima aula aqui na Liga da Física.